Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, graças te dou por este dia, por esta semana, por este mês, por este ano. Anjos estão nos guardando, nos protegendo e ministrando em nosso favor. Que a tua graça seja revelada e este apostolado seja revelado a toda a tua igreja, aos teus filhos, aos teus escolhidos, aqueles que foram chamados desde antes da fundação do mundo, predestinados segundo o seu propósito. Que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que ela seja revelada e que todos tenham o perfeito entendimento espiritual. Assim seja, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, glória a Deus. Pode se assentar, os que estão aqui. Graça e paz aos que estão pelo YouTube, graça e paz aos que estão também no Facebook, ao vivo. Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, tá? Graça e paz a todos vocês, a todos os grupos MGAs de WhatsApp. Deixa eu dar mais uma acertada no som aqui. Glória a Deus. Abba, Pai. Hoje é a terceira parte do subtítulo, porque o título é Seitas e Heresias. Entra no nosso... Lembra que você fez um filminho aí para entrar no site? Entra no YouTube, tá? No YouTube, na busca, você digita lá, Ministério Graça Apostolado. Aí vai aparecer o canal do Ministério Graça Apostolado no YouTube. Aí você clica lá no tem aí, Igor? Cadê? Então vamos o Igor mostrar rapidinho. Entra no YouTube aí, Igor. Vamos fazer, quem sabe faz ao vivo. Olha lá, ó. Entra no YouTube, mostra ali, olha lá, na busca. Tá vendo? Na busca, digita aí, Igor, Ministério Graça Apostolado. Olha lá. Aí já apareceu, ó. Tá vendo o redondinho, o logo? Balança assim a setinha, mostra lá. Aí você vai clicar ali 2 vezes. Clica lá, Igor, vai abrir o canal. Olha lá, já abriu. Olha lá, ó. Essa é a página oficial do Ministério Graça Apostolado. Não se engane, não há outra, hein? Não há outra e não há outro. Ministério Graça e Apostolado, registrado, patenteado, devidamente legalizado com Deus e com César. Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Está devidamente legalizado no céu e na terra. Esse é o canal do Ministério Graça Apostolado. Onde está a playlist, Igor? Mostra ali a playlist, está vendo? Aí você vai clicar na playlist, vai aparecer o link Seitas e Heresias. Olha lá, mostra lá, Igor. Olha lá, ali, ó. Olha lá o link, Seitas e Heresias. Clica lá, Igor, vai abrir, Seitas e Heresias, já vai abrir a mensagem, né, a ministração. Olha lá, parte 1, parte 2, olha lá. A primeira, a heresia da quebra da maldição. Foi a primeira ministração, a heresia da quebra da maldição. A segunda, Seitas e Heresia, os Mormons. Aí depois veio, ó, Seitas e Heresias, os Testemunhos de Jeová, parte 1. Semana passada, Seitas e Heresia, os Testemunhos de Jeová, parte 2. E agora estamos ao vivo, os Testemunhos de Jeová, parte 3. Ao vivo. Ô Igor, onde é que se inscreve no canal lá? Mostra para nós lá onde é que se inscreve no canal. Pra você que não é inscrito no canal ainda do Ministério Graça e Apostolado, volta lá, aí você vai ver aonde que se inscreve. Ah lá, inscrever. Olha como que é facinho. Ó. No canal, no YouTube, clica em inscrever-se. Aí vai clicar ali, um clique só. Clica, já vai estar inscrito. De graça, não paga nada. Tá? E aí, você ativa um sininho. Tem um sininho lá, você só clica no sininho. Cada vez que estivermos ao vivo, o YouTube vai te avisar. Uma ministração, uma oração, né, um louvor. Tá bom? Bom, hoje estamos ao vivo aqui no Ministério Graça Apostolado. E como eu disse, hoje é continuação, a terceira parte do subtítulo Seitas e Heresias, os Testemunhos de Jeová. Olha, na primeira parte eu vou dar um resuminho de 1 minuto no máximo, tá? Hoje vai ser a terceira parte. Eu já falei que Testemunho de Jeová é uma seita, né? Fundada por Charles Taze Russell. Na verdade é uma igreja da lei também, né? Porque Testemunho de Jeová tem batismo, eles não tem Santa Ceia. Diferente, mas
Diferente dos evangélicos, mas é. É diferente, mas é igual. O batismo é diferente, mas é batismo também. Então, também é uma igreja da lei, que está cheia de obras mortas e rudimentos e rituais. Tá? Eu também já falei que o equívoco já começa logo no nome, porque não existe mais testemunho de Jeová. Principalmente gentil, né? Testemunho de Jeová gentil é um absurdo, né? Porque testemunho de Jeová era judeu, hebreu. Isaías, Jeremias, Samuel, Daniel eram testemunhas de Jeová Deus. Ou seja, o Deus da velha aliança, antes de Cristo. Deus sempre foi Deus. Então, na velha aliança, ele era conhecido como Jeová, Javé, Yavé, que significa Senhor. Testemunha de Jeová, testemunha do Senhor. Quem que era testemunho do Senhor? Isaías, Jeremias, Malaquias, né? Eles eram. Nós, gentios, Atos 1:8, somos testemunhas de Jesus. Bom, também já mostrei que é uma seita exclusivista, já falei sobre isso. Exclusivista, né? Só nós somos a verdadeira igreja, nós somos o verdadeiro povo. Exclusivista. É uma seita sectarista, né? Não tem comunhão com ninguém, não mantém comunhão com ninguém, é sectarista mesmo, não participa de festa, de aniversário, de casamento, não tem comunhão. Já falei também que não são patriotas, lembram? Eles não votam, não servem o tiro de guerra, o exército, não são patriotas. Já falei também que não doam sangue e nem recebem transfusão de sangue, o que já trouxe eles, ou já levou eles nos tribunais várias vezes ao longo do tempo. Por quê? Porque é a filha precisando de transfusão, um filho, a mãe, o pai, e o testemunho de Jeová não doa e nem aceita a transfusão de sangue. E por vezes até morre a filha, morre o pai, morre a mãe, por causa do fanatismo religioso. Não é outra coisa. Já falei também sobre o Espírito Santo, que para eles creem e pensam, né, que o Espírito Santo é uma força ativa, o que é uma grande heresia e uma aberração e uma blasfêmia. Porque o Espírito Santo, de conformidade com João 4:24, o Espírito Santo é o próprio Deus, porque Deus é Espírito. Então é uma heresia chamar Deus, que é o próprio Espírito Santo, de força ativa. Isso é uma outra heresia. Bom, hoje nós vamos mexer num assunto que vai arrepiar até a unha, hein? Tá pronto aí, Igor? Tá? As piores heresias dos testemunhos de Jeová. Já falei aqui, né, que não são patriotas, já falei aqui que não doam sangue, nem fazem transfusão de sangue, já falei sobre o Espírito Santo, que eles falam que o Espírito Santo é uma força ativa. As piores heresias dos testemunhos de Jeová. Afora batismo, afora Santa Ceia, afora ser exclusivista, afora ser sectarista, não existe heresia pior do que chamar o Espírito Santo de força ativa. E hoje eu quero falar aqui, sobre Jesus. Quem é Jesus? Olha o assunto de hoje, hein? É o subtítulo. Quem é Jesus para os testemunhos de Jeová? É uma pergunta. Ou como eles veem Jesus, quem é Jesus? Eu falei sobre o Espírito Santo, a blasfêmia, a aberração e a heresia de dizer que o Espírito Santo é uma força ativa. Isso é uma heresia, uma blasfêmia isso aí. E o Espírito Santo não é uma força ativa. 1 Coríntios 12, verso 7. A manifestação de uma força ativa? Não. Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito Santo. 1 Coríntios 12. Mas a respeito dos dons de uma força ativa? Claro que não. 1 Coríntios 12. A respeito dos dons do Espírito Santo, não quero que sejais ignorantes. Então, falar que o Espírito Santo é uma força ativa está caracterizado uma grande heresia. Está claro ou não está claro? Uma aberração, uma blasfêmia. Mas outro assunto hoje que eu quero começar agora, a respeito de Jesus. Quem é Jesus para os testemunhos de Jeová? Quem é Jesus para os testemunhos de Jeová? Para eles, eles levam ao pé da letra. O João 14, o João 6, o João 10, ao pé da letra quando diz, João 3, 17, ao pé da letra quando diz que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Abre, por favor, João capítulo 3. Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo 3. Vamos ler um texto aqui. E vamos descobrir hoje, ou vamos revelar hoje, quem é Jesus para os testemunhos de Jeová.
Por falar em quem é Jesus, não perca a ministração do próximo domingo, tá? Onde eu vou ensinar aqui o Jesus da Bíblia. Amém, abençoados? Eu já falei domingo passado uma ministração, né? Mas domingo que vem, agora o próximo, vamos falar sobre o Jesus da Bíblia. Bom, abre em João capítulo 3, olha lá, ó, versículo 16 e 17. Vamos ler. Aliás, cadê minha Bíblia de Testemunho de Jeová, hein, Igor? Pega para mim ali, aquela cinza lá. Vamos deixar ela aqui do meu lado. João, aliás, eu vou ler nela. Vê ele debaixo do pano marrom aí. Levanta o pano ali, por favor, à esquerda. Levanta o pano e você vai achar a Bíblia aí. Não tem uma Bíblia marrom, cinza aí? Não está aí? Lá no final, Igor. Levanta o pano aí, por favor. Não está aí uma Bíblia cinza? Aí, pronto. Olha ela aqui, hein? Pensou que eu não ia usar ela, né? Aqui, ó. Essa é a Bíblia dos Testemunhas de Jeová. Vamos abrir nela João 3. João 3, 16 e 17. Deixa eu abrir aqui, deixa eu achar. João, aqui, facinho. João 3, 16. Diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Então a primeira pergunta: quem é Jesus para os Testemunhos de Jeová? Para eles, Jesus literalmente é o Filho de Deus. E isso é uma falsa interpretação, porque Jesus não é literalmente o Filho de Deus. E a prova que ele não é literalmente o Filho de Deus, é só uma força de expressão, a prova de que ele não... E os batistas levam a risca também, né? Os batistas levam João 3, 16, 17 a risca. Mas aí é uma falsa interpretação. Por quê? Porque por não... Olha o que eu vou falar. Por não receberem a graça e o apostolado, não recebem a perfeita interpretação da palavra de Deus. E a verdadeira, a perfeita interpretação ou entendimento da palavra de Deus nessa nova aliança foi entregue a quem? A Paulo. Mas como eles não ouvem Paulo, o que eles estão fazendo? Eles mesmos estão interpretando, e erroneamente, claro, né? Não foram arrebatados, não subiu até o terceiro céu, não esteve com Cristo. Então eles estão fazendo o quê? Interpretando erroneamente. Aí você vai me perguntar: então a sua interpretação que é verdadeira? Não, a minha não, a de Paulo. Eu vou nele. Mas Jesus então não é literalmente o unigênito de Deus? Ele não é literalmente o Filho de Deus, não. Ele é o que então? Abre sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Vamos ver quem é Jesus na nova aliança. Abre aí sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Confere aí, verso 14, claro, né? Vamos ver quem é Jesus na Bíblia. Quem é Jesus na Bíblia. Agora, por que os evangélicos erram ao crer ou pensar que literalmente Jesus é o Filho de Deus? Desculpa, irmãos, não existe filho. Está claro? Pegou essa frase? Não existe filho. Mas está escrito filho. Não, está escrito, mas não existe. Então é o que então? Vamos ver o que Paulo falou. Hebreus 2, 14. É preciso entender, hein? Que a interpretação da nova aliança, do Novo Testamento, foi dada ao apóstolo Paulo. E isso não sou eu que penso ou acho isso. Ele disse isso em 1 Coríntios 3, verso 10. Em Coríntios 3,10, Paulo disse: segundo a revelação que me foi dada. Coríntios 3,10. Segundo a graça que me foi dada. Segundo o entendimento que me foi dado. Quem deu? Deus. Para quem? Para Paulo. Aí ele escreveu as 14 cartas. Então, como que eu vou saber quem é Jesus na Bíblia? Como que eu vou saber? Eu tenho que ir a Paulo, não tenho que ir a Moisés. Porque a revelação foi dada para quem? A Paulo. Mas está escrito aqui que ele é o unigênito, o Filho de Deus. Espera um pouquinho. Veja a interpretação. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos, não está em minúsculo os filhos? Filhos de quem? De Deus. Que são espíritos. Por quê? João 4,24. Porque Deus é espírito. Alô? Se Deus é espírito, os filhos são o quê? Carne. Não pode ser. Porque Hebreus 12, 9, Deus é o Pai dos
espíritos. Então, logo, se Deus é o Pai dos espíritos, de conformidade com Hebreus 12:9, alô? Se Deus é o Pai dos espíritos, logo os espíritos são o que de Deus? Filhos. Está claro ou não está claro? Então, Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos ou espíritos, está claro aí o raciocínio? Está acompanhando? Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue. Alô? Quem são os filhos? São espíritos. Porque Deus é espírito. Alô? Se o Pai, João 4:24, se o Pai é espírito, Hebreus 12:9, os filhos são espíritos. Está claro ou não está claro? Salmo 82, se o Pai é Deus, os filhos são deuses. Salmo 82:6, vós sois deuses. Vós sois todos filhos do Altíssimo. Salmo 82:6, vós sois deuses. Por quê? Porque filhos, no plural, de Deus, que é único, são deuses. Filhos, no plural, Hebreus 2:14, visto que os filhos, quem são os filhos? Salmo 82:6, vós sois deuses, vós sois filhos do Altíssimo. Então, os filhos do Altíssimo, João 4:24, que é espírito, Hebreus 12:9, são espíritos. Está claro ou não está claro? Então, qual a interpretação que Paulo deu? É que você disse que não existe filho de Deus, o unigênito. Não, é uma força de expressão. Olha como que Paulo interpretou. Não, pessoal, se existisse filho de Deus e o Pai, seriam dois. E Deus disse em Isaías 42:8 que Ele não divide a sua glória com ninguém. E em Mateus 28:18, Jesus disse: me foi dado todo poder no céu e na terra. Ora, você não sabe que o único que tem todo poder no céu e na terra é Deus? Mas quem disse isso? Jesus. Então quem que é Jesus? O próprio Deus. É o que Paulo está explicando em Hebreus 2:14. Alô? Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue, por quê? Porque os filhos são espíritos. Então eles são revestidos. Alô? Aqui, está vendo aqui? Os filhos que são o quê? Espíritos, porque o Pai é o quê? Espírito. Está claro ou não está claro? Então os filhos, Hebreus 2:14, os filhos participam, eles recebem carne. Está vendo a carne aqui? Carne, e se furar aqui na carne tem o quê? Sangue. Então Hebreus 2:14, o visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele. Olha a prova que não existe filho de Deus, unigênito de Deus. Unigênito, por que está o termo unigênito? Único, primogênito, primeiro. Por quê? Por que usa primogênito? Por quê? Primogênito, primeiro. Primeiro é o quê? Primeira vez que Deus se revestiu em carne. Isso significa primogênito. Unigênito, único. A única vez que Deus se revestiu em carne. Não é que unigênito é um, primogênito é um. Não é um, é Ele mesmo. Primogênito, primeira vez. O quê? Que se revestiu em carne. Primeira, primogênito. Unigênito, único, única vez que se revestiu em carne. Então não é que o unigênito é um e o Pai é outro. Alô? Não é que o primogênito é um e o Pai é outro. Não é isso. O que Paulo está explicando? De novo, Hebreus 2:14 é a segunda parte, parte B. Agora Paulo fala que não existe um filho de Deus. Agora Paulo fala o quê? Visto que os filhos participam, Hebreus 2:14, visto que os filhos participam de carne e sangue, olha lá, aonde Paulo deixa claro. Sublinha aí, ó, Bíblia, papel e caneta, sublinha. Também ele participou das mesmas coisas. Sublinha aí, ó. Diga, também ele. Alô, ele quem? Deus, ué. Alô, vamos ler Hebreus 2:14? Também ele enviou outro no seu lugar, amém? Não é isso que está escrito? Para quem foi dada a revelação, a interpretação? Para quem? Para o apóstolo Paulo. O que ele está falando? Que existe um unigênito?
Ele está falando que existe um primogênito? Claro que não. Olha aqui, ó. Cadê a caneta? Diga, também ele. Só se está claro. Quem tem olhos iluminados enxerga. O que o Espírito Santo está dizendo aqui? Que você não pode pensar que Deus é um e que o Filho é outro. Quem está entendendo? Porque a explicação de João 3, 16 e 17 foi dada para quem? Para o apóstolo Paulo. E o que ele está dizendo? Que também ele. Hebreus 2,14. Também ele participou das mesmas coisas. Quais coisas? Hebreus 2,14. Os filhos não participam de carne e sangue? Também ele. Alô? Hebreus 2,14. Os filhos não participam de carne e sangue? Diga bem forte. Também ele. O que quer dizer também ele? Literalmente que ele não enviou ninguém abençoado. Ele mesmo veio. Quem é que está entendendo? Diga bem forte. Também ele participou das mesmas coisas. Bom, eles já sabem que é Deus. Participou do quê? De carne e sangue. Então quem era Jesus? Diga, Deus que participou de carne e sangue. Então, João 3,16. Então, pelo que eu estou lendo aqui em João 3,16, olha lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Sublinha na sua Bíblia. Deus deu o seu único Filho unigênito. Como que se entende isso? Os evangélicos e os testemunhos de Jeová literalmente pensam que Deus é um e ele... Vem aqui, Igor, vem aqui. Eles pensam assim, ó como que eles pensam. Que Deus enviou o seu Filho. Não existe isso aí. Porque o próprio Deus, Pai, se manifestou como Filho. Então, aqui de camisa branca, é a manifestação de Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Aqui é o mesmo Deus Pai, só que está com camisa preta. Ele está numa outra manifestação, mas é o mesmo. Se tirasse camisa branca e pôr isso aqui, é o mesmo. É a mesma pessoa. Então, não existe Deus. Vai lá, filho. Deus enviou. Você vai lá, faz certinho, tá? Tá bom, filho? Ô, filho, você não erra não, tá? Tá bom, pode deixar. Tá bom, então, ó, eu sou o pai, tá? Prazer, tal. Eu sou o pai. Você é o filho. Ah, que legal. Ah. Então, ô filho, você vai lá e vai lá, tá, filho? Não existe isso aí, irmão. Obrigado, filho. E não é o que os evangélicos pensam? Quando lê que Deus enviou seu filho, eles não pensam que Deus ficou no trono e mandou alguém vir? Não existe isso aí, irmão. Isso é falta de entendimento. Isso é falta de interpretação espiritual. Isso é falta de olhos iluminados. Isso é falta de entender a revelação da palavra de Deus. E vou te dar uma dica, hein? Nem sempre, ou nem em todo lugar da Bíblia, se entende a Bíblia literalmente. Por exemplo, aqui em João 3,16. Quando Deus enviou seu Filho, na verdade ele não enviou ninguém. Hebreus 2,14 diz, também ele participou de carne e sangue. Eu não posso ser o único que estou entendendo isso. Dá um sinal quem está entendendo. Então, o assunto é, como os testemunhos de Jeová, como que eles vê Jesus? Para eles, Jesus, eles falam que não é Deus, mas eu vou mostrar na Bíblia deles que Jesus é o próprio Deus. Vou mostrar na Bíblia deles. A questão de João 3, 16 e 17 já está sendo revelado. Posso ouvir um amém? Está sendo revelado que a expressão Deus enviou seu Filho, na verdade, Deus mesmo se revestiu em carne. Está claro ou não está claro? Não se entende de um modo literal. Quem entendeu? Mas eu vou ler o João 3,16 para terminar. João 3,16 e 17. Olha lá. Na Bíblia do Testemunho de Jeová. Agora,
É bom você escrever isso, hein, evangelista, é bom você escrever isso. Diga comigo, a interpretação de João 3, 16 e 17, capricha, é Hebreus 2,14. Você pegou essa? Então é bom, escreva lá. A interpretação, alô, eu vou ler João 3,16, João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os batistas pensam que todo aquele que nele crê, eles pensam que é qualquer um. Eles pensam que é quem quiser crer. Isso é falta de entendimento. Porque Paulo disse aos Tessalonicenses que a fé não é de todos. Então não são todos que vão crer. Em Mateus 25, Jesus disse que existem ovelhas e bodes. Em João 10, 24, Jesus disse: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Se só existe ovelha e bode, se não é ovelha, é o quê? É bode. Entre o bode e a ovelha, quem é que vai crer? A ovelha. Se é a ovelha que vai crer, porque o bode não crê, logo, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Quem são esses todo aquele que nele crê? Qualquer um. As ovelhas, está claro ou não está claro, hein? Isso aqui é entendimento. Eu estou te passando o perfeito e o verdadeiro entendimento espiritual. Amém, abençoado? Está claro ou não está claro? Os evangélicos pensam que todo aquele que nele crê, eles pensam que qualquer um, quem quiser crer. Não é assim não, irmão. João 15, 16, Jesus diz: não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. Não é assim, qualquer um, quem quiser crer. Não é assim não, irmão. Deus tem um povo. Tanto na lei ele tinha um povo, como na graça. Efésios 1, 11. Nele, digo, em quem fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito de Deus. Não é assim não, irmão. Romanos 8,30, e aos que justificou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também predestinou. Não é assim, qualquer um, não é assim não, irmão. Deus tem um povo escolhido, Deus tem um povo predestinado. Se não fosse assim, você imagina a decepção que Deus ia passar no céu, ter vindo, morrer na cruz, se revestiu em carne, foi cuspido, foi humilhado, morreu na cruz, para o homem lhe dizer não. Que Deus que é esse que você está lendo, hein? Não o da Bíblia, né? Porque o da Bíblia é soberano. O da Bíblia é inteligente, é sábio. O da Bíblia, ele projetou, programou, determinou tudo antes. Você acha que primeiro ele ia morrer para depois ver o que ia dar, irmão? Você é louco? Você acha que primeiro ele ia dar um sangue, morrer, cuspido, humilhado, para depois tentar a sorte? E se ninguém cresce nele? Que vergonha que ele ia passar no céu. Você não está vendo que Isaías 46, 10, Deus disse: o meu propósito subsistirá, farei toda a minha vontade? Você não está vendo Jó 42, verso 2? Que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Você acha que Deus primeiro ia morrer para depois ver o que vai dar, irmão? Que cabeça que é essa, hein? Esse é o falso livre-arbítrio que os pregadores da lei pregam por aí. Quem quiser crer, crê. Quem não quiser, não vai. Então, se você quiser crer, vai para o céu. Se você não quiser, vai para o inferno. Então, eles jogam toda essa responsabilidade no ser humano. E anula a soberania de Deus, o rebaixa a um Deus medíocre, sem sabedoria, sem inteligência, sem poder, sem autoridade, sem nada. É um Deus que depende do ser humano ou aceitar para que ele possa salvar. Porque se o ser humano não quiser, nem Deus pode salvar. Que Deus que é esse, hein? Não é o da Bíblia, está claro, não? Então, João 3,17 para terminar. Pois Deus, olha lá, João 3,17, nas duas Bíblias, está o Testemunho de Jeová e está a Bíblia Thompson aberta. João 3,17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se o mundo é salvo por ele, então Jesus é o
Salvador. Mas Isaías 43, Deus disse, fora de mim não há Salvador. Então são dois Salvadores. Isaías 43, fora de mim não há Salvador. João 3,17, para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Mateus 1, Jesus é o Salvador. Então são dois Salvador. Não tem como. Olha a interpretação de Paulo. Fica nítido e claro que o Hebreus 2,14, também ele se revestiu de carne e sangue. Ele quem? O Deus Isaías, que é o Salvador. O que ele fez? Se revestiu de carne e sangue. Agora sim, o Deus Isaías participou de carne e sangue, é o Salvador. O seu nome é Jesus. Está claro ou não está claro, hein? Então, vamos entrar no meu assunto agora. Sobre Jesus. O que os testemunhas de Jeová dizem quem é Jesus? Eles falam literalmente que Jesus não é Deus, vírgula, é o Filho de Deus. Filho de Deus sou eu. Filho de Deus é você. Jesus não é o Filho de Deus. Mas está escrito Filho de Deus. Não está escrito, mas não se entende literalmente. Quem está entendendo? Não se pode entender literalmente, por quê? Porque Efésios 4, 5 diz que há um só Senhor. Se você pensar que o Pai é um e que Deus enviou seu Filho, e aí já são dois, mas Efésios 4, 5 diz que há um só Senhor. Quem que é o Senhor? O Deus, Pai ou o Filho? Quem que é o Senhor? Dois. Dois não tem como. Alô? Dois não tem como porque Efésios 4, 5 diz que há um só Senhor. Se o Pai é Deus e Jesus é Deus, seriam dois? Não pode ser, porque Efésios 4, 6 diz que há um só Deus. Então, se há um só Deus, quem é esse Deus? Jesus, Hebreus 2,14, também ele participou de carne e sangue. Está claro ou não está claro? Agora, olha o mistério que foi revelado a Paulo. A primeira parte, Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue. Primeira parte. Hebreus 2,14, a segunda parte. Também ele participou das mesmas coisas. A terceira parte de Hebreus 2,14. Para que pela morte... Peraí. Mas Deus não morre. E aí, pastor? Como é que aqui está falando de Deus se Deus não morre? Verdade. Deus não morre. Por isso que ele teve que se revestir em carne, para que pudesse morrer. Terceira parte de Hebreus 2,14. Para que pela morte... Olha a inteligência de Deus, hein? Olha a inteligência de Deus. Eu vou me revestir de carne para que pela morte, Hebreus 2,14, aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. E nisso, para quem que foi a glória? Para o próprio Deus, para ele. Ele não enviou ninguém. Ele mesmo veio, se revestiu em carne, morreu, provando que Deus não morre, ressuscitou, porque Deus não morre. Mas olha o mistério. E quando a natureza se revoltou? Quando Jesus morreu. Lembra? Que escureceu, o sol negou dar a sua luz. Lembra dos textos? Lá de João? Por quê? Porque Deus não morre. E Jesus tinha o quê? Morrido. E quem era Jesus? O próprio Deus. Aí entra o mistério da revelação. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer, Deus meu, Jesus falando na cruz, por que me desamparaste? Por quê? Porque ele precisava morrer. Porque morrendo, Hebreus 9, 26, aniquilaria o pecado. Morrendo, Hebreus 2,14, aniquilaria o diabo. Morrendo, Romanos 5, verso 1, iria nos justificar. Morrendo, 2 Coríntios 5, 18, iria nos reconciliar consigo mesmo. Então ele tinha que morrer, só que Deus não morre. Então Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer, por que me desamparar? Porque você precisa morrer.
para que o plano fique consumado. Está claro ou não está claro? Mas Jesus não disse que ele é a vida? Eu sou a ressurreição e a vida. Literalmente a ressurreição. Porque ele não ressuscitou. Mas ele não estava morto. Mas ele é a vida. Deus é a vida. Deus não fica velho, irmão. Quem que vai matar Deus? Está claro ou não está claro? Então, o que você não pode pensar, em hipótese alguma, porque se você pensar assim, você nunca vai ter o perfeito entendimento espiritual. Você não pode pensar, por favor. Você não pode pensar que o Pai é um e que o Filho é outro. Porque senão seriam quantos? 2. E Efésios 4:5, há um só Senhor. Efésios 4:6, há um só Deus. Mas Jesus não é Deus? Sim. Deus revestido em carne. Por isso que ele teve que morrer. Mas Deus não morre. Ao terceiro dia, ressuscitou. E está vivo para sempre. E toda honra e glória é para ele. Palmas ao Senhor. O assunto hoje. Quem é Jesus para os testemunhos de Jeová? Eles dizem que Jesus é o Filho de Deus. Não o próprio Deus. E isso é uma heresia. Já li Hebreus 2,14. Ficou claro para você? Ficou claro por quê? Hebreus 2,14. Os filhos, que são espíritos, são revestidos de carne e sangue. Também ele. Ele quem? Deus. O que ele fez? Se revestiu de carne e sangue. Eu preciso te lembrar que ele passou pelo ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Preciso te lembrar isso? Diga, para quê? Para que Deus pudesse ter carne e sangue. Olha a revelação que Paulo recebeu, hein? Está sentindo gozo? O que diz Hebreus 2,14? Também ele participou de carne e sangue. Como? Deus, olha só, hein? Por isso que Filipenses 2 diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou. Deus se esvaziar, se humilhou a si mesmo, sendo semelhante a homem. A mim e a você. Deus, o Criador, sendo semelhante a homem. É claro que na pessoa de Jesus. Está claro que ele não enviou outro? Dá um sinal se está claro. Está claro aí que é ele mesmo? Dá um sinal se está claro. Aplaude a ele, o único. Você não está vendo que o plano inteligente, sabedoria divina, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém tem a mínima sabedoria dessa. Essa inteligência é só Deus. Consegue perceber? Criou os céus e a terra, predestinou. O seu nome será, o nome será, é o nome dele mesmo. Isaías 7, Isaías 9, Isaías 53. Interessante a sabedoria, a predestinação. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, será. Ele está falando dele. Príncipe da paz, pai da eternidade. Claro que é da eternidade, ele não morre nunca. Então quem que é o pai da eternidade? Você vai falar que é Deus? Mas Deus é genérico. Por isso Filipenses 2 lhe deu um nome. Porque você falar, eu creio em Deus, isso é muito genérico. Diga, Deus tem um nome. Você vai ler, abre Filipenses 2, por favor. Abre aí, Filipenses 2. Abre, por favor, Filipenses capítulo 2. Aqui, ó. Filipenses 2, versículo 5. Filipenses 2, verso 5. O assunto é esse, ó. Quem é Jesus para os testemunhos de Jeová? Para eles, Jesus não é Deus. É o Filho de Deus. Mas se Jesus é o Filho de Deus e não é Deus, vai dar conflito. Uma vez que a própria Bíblia deles, e eu vou mostrar, diz que Jesus é o próprio Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia deles que eu vou ler aqui. A Bíblia deles diz, aliás, eu vou ler já. Abre em Filipenses 2, verso 5, na Bíblia deles. Filipenses 2, verso 5, olha lá. Vai estar um pouquinho diferente, mas o entendimento, o sentido é o mesmo. Filipenses 2,5 na Bíblia
dos testemunhos de Jeová. Diz assim, ó, Filipenses 2,5. Mantenham a mesma atitude que Cristo Jesus teve, embora ele existisse em forma de Deus. Eles mesmos estão falando. Tá, vem ler, para confirmar aqui. Ó, Filipenses 2, versículo 6, diz o quê? Embora ele existisse em forma de Deus. Ele quem? Está falando de quem? Cristo Jesus. Então, a doutrina do testemunho de Jeová é confusa. Porque eles dizem abertamente. E vocês podem fazer a prova. Quando você encontrar um testemunho de Jeová, cadê aquela foto deles lá? Eles ficam daquele jeito da foto lá, né, Igor? Na beira do mercado, na pracinha. Hoje mesmo encontrei na pracinha. Ela tem a foto aí, lá do começo lá. É fácil conhecer um testemunho de Jeová, né? Olha lá. Eles ficam daquele jeito, com aquela estante, com as revistinhas, com uma bolsinha, de 2 em 2. Sem briga, sem discussão, sem ofender, sem xingar. A intenção não é essa. Pergunta assim, bom dia, eu posso fazer uma pergunta sobre a Bíblia? Eles vão falar que pode. Aí você fala assim, Jesus é o próprio Deus? Pergunta isso, sem xingar, sem ofender, sem... Não, na educação. Pergunta. Posso fazer uma pergunta sobre a Bíblia? Para não ficar nas minhas palavras, né? Faz o teste, para você ter a sua experiência. Pergunta assim, posso te fazer uma pergunta sobre a Bíblia? Eles vão falar que pode. Aí você fala assim, Jesus é o próprio Deus? Eles vão falar, não, Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Aí você fala, mas na sua Bíblia... Aí você pega a Bíblia deles, se quiser. Fala, na sua Bíblia diz, em Filipenses 2,6, olha lá. Embora ele existisse em forma de Deus, não pensou numa usurpação. Isto é, em ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que tinha, assumiu a forma de escravo e se tornou humano. Quem que se tornou humano? O próprio Deus. Na Bíblia deles, está dizendo que se tornou humano. Quem que se tornou humano? O próprio Deus. E qual a pessoa desse humano? Verso 6, Jesus. A Bíblia dele diz que é o próprio. Mas para você ver o que o cego não enxerga, né? O problema do cego é que ele não enxerga. Por isso, Efésios 1, 16, 17, 18, Paulo orou para que tivessem olhos iluminados. Porque uma coisa, vê que eu estou lendo a Bíblia deles, para te mostrar que não há parcialidade. Não há parcialidade. Eu estou sendo 100% imparcial. Estou até lendo na Bíblia deles. Para que você não fale, que a Bíblia de vocês... Não, estou lendo na Bíblia deles. Para ser literalmente imparcial. Para ser justo. Para te mostrar os conflitos doutrinários, a confusão doutrinária que existe na seita dos testemunhos de Jeová. Ao dizer que Jesus não é Deus, se a própria Bíblia deles diz que é. E eu vou continuar. Filipenses 2, versículo 7. Filipenses 2, 7. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que tinha. Ele quem? Deus, está falando de Deus. Filipenses 2, 7. Ele abriu mão de tudo que tinha, assumiu a forma de escravo e se tornou humano. Mais do que isso, quando veio como homem... Eu sei ler, tá? Se está falando de Deus e está escrito aqui que ele veio como homem, e deu até o nome do homem. Não, para não falar que é o anjo Gabriel, que é o Rafael, o arcanjo Miguel. Por favor, testemunha. Qual o nome que está aqui? Filipenses 2. Que nome que está aqui? Cristo Jesus. Então, mas Cristo Jesus. Aí aqui... No versículo 7, diz assim, ele se tornou o quê? Humano. Se tornou humano. Verso 8, mais do que isso, quando veio como? Como homem. Quem é que veio como homem? O próprio Deus. Então ele não enviou ninguém. A Bíblia dele está dizendo que ele veio como homem. Eu só estou lendo. Dá um sinal que está entendendo. Primeiro, então ele não enviou ninguém. E a ideia de que Deus enviou seu filho não existe. Não, mas está escrito em João 3,16. Não, está escrito na letra, mas não se entende literalmente. Como é que se entende então? Mas eu não li Hebreus 2,14? Eu não li Hebreus 2,14?
Diga comigo, a interpretação da Bíblia. Vamos melhorar. Diga, a interpretação do Velho Testamento foi dada ao apóstolo Paulo. Diga, para saber quem é Deus, diga, o Deus do Velho Testamento. Diga, só lê as cartas de Paulo. Que Paulo vai deixar claro que Jesus, o Cristo ressuscitado, não é outro senão o próprio Deus que se revestiu em carne. Tanto é verdade que ele morreu e ressuscitou. Porque se Jesus não fosse o próprio Deus, ele ainda estaria morto. Está claro ou não está claro? Então vamos terminar com Filipenses 2, versículo 8. Mais do que isso, quando veio como homem, ele se humilhou e se tornou obediente a ponto de enfrentar a morte. Sim, morte, e eles não falam cruz, né? Vem ver como que eles falam. Filipenses 2, eles não falam cruz, ó. Morte. Morte aonde? Numa estaca. Numa estaca. O que é uma estaca? A estaca é aquele negócio de matar o Drácula, né? Lembra que matar o Drácula? Você pega a estaca. A estaca é um tipo de um sarrafo. Pega um sarrafo, faz a ponta nele com um facão, não fica um pontiagudo? Aquilo é uma estaca. Como é que Jesus... Eles não falam cruz, o Testemunho de Jeová, outra heresia. Você não sabia disso? Eu nem ia falar sobre isso, hein? Nem está aqui no meu estudo de hoje. O assunto não é as piores heresias? Essa nem entrou. Não entrou porque não crer que Jesus é o próprio Deus já é uma pior heresia que pensar que ele morreu numa estaca. Se você não crê que Jesus é o próprio Deus, se você pode fazer o teste também. Você vai na chácara, vai numa fazenda, você pega uma estaca, pode pegar uma estaca bem grande, porque o sarrafo não vai dar, né? Então você pega uma estaca bem grandona e vê se consegue pendurar alguém na estaca. Como é que você vai... Primeiro que ele morreu com os braços abertos. Mas como é que vai ficar com o braço aberto na estaca? Mas como é que você vai mostrar para um cego que não enxerga? Então, são assuntos que não dá para conversar. Por causa do sectarismo, do exclusivismo, da intransigência. Está entendendo? Uma seita não aceita a conversação. Lembra que eu falei do folheto? Que eu fui dar um folheto. Eu falei, ó, se você rasgar o meu folheto, se jogar fora o meu folheto, eu vou jogar fora o seu. Aí ela pegou e não aceitou. Por quê? Porque ela ia jogar fora. Então, toda seita são exclusivistas, tipo dono da verdade, então eles não ouvem ninguém. Tanto é que o Testemunho de Jeová vai na sua casa, eles não ouvem ninguém. Eles não querem aprender a Bíblia com você. Eles vêm para te ensinar. Na mente deles você não sabe nada. Eu fui chamado de apóstata. Uma Testemunha de Jeová me chamou de apóstata. Porque eu comecei a citar para ela Paulo, somos salvos pela graça, em Efésios 2, aqui em Colossenses, ela pegou, deu um passo para trás. Então você é um apóstata. Você se apostatou. Ou seja, você conhece a doutrina do Testemunho de Jeová e você saiu para crer em Paulo. Eu fui chamado de apóstata. Por eles me chamaram, a mulher me chamou de apóstata. Então, você vê, por que eles fizeram ou traduziram a própria Bíblia? Para fazer ou deixar registrado o seu próprio modo de crer. Porque todas as Bíblias da face da terra diz cruz. A única Bíblia na terra que diz estaca é a Bíblia do Testemunho de Jeová. Só que estaca é irracional, né? Eu posso fazer uma estaca e fincar ela na terra. Bom, Jesus era um homem, vamos colocar aí um judeu de 1,75 m, vai. Vamos colocar, judeu baixinho, só Zaqueu mesmo, né? Mas vamos colocar um judeu normal, 1,70 m, vai. 1,70 m e alguma coisa. Vamos pôr 1,75 m, um judeu. Jesus. Como é que você pendura um homem de 1,75 m numa estaca? Pensa aí. Já pensou na estaca? Aumenta, deixa ela larga, grande, enfia ela no chão. Agora, como é que você pendura um homem na estaca? Não é que não aguenta, não tem como, irmão. Só se você amarrar ele igual uma múmia. Se você mas a Bíblia não fala que ele foi amarrado. Está entendendo? Então, irmãos, quando eu coloquei aqui as piores heresias do Testemunho de Jeová, eu nem listei essa. Só estou lembrando essa porque mexeu no assunto aqui. Só que estaca... Você não sabia disso? Alguém aqui não sabia também? Você sabia, mano? Para eles, Jesus não morreu na cruz. Para eles, Jesus morreu numa estaca. Pendurado numa estaca. Não tem lógica, né? Mas,
Como é que você vai fazer um cego enxergar? Então, aí entra o Tito 3:10, né? Evita debates e questões todas, porque você vai ficar debatendo, eles são intransigentes. Eles são donos da verdade e não vai querer te ouvir, não vai querer te aceitar. A única versão certa é a Bíblia deles, então não tem como conversar, porque são exclusivistas. Bom, vamos continuar aqui, ó. Quem é Jesus para... O assunto não é esse, Igor? Quem é Jesus para os testemunhas de Jeová? Então, para eles, Jesus não é o próprio Deus, é o Filho de Deus. Logo, quando diz que é o Filho, eles estão o quê? Diminuindo a Jesus. Está claro ou não está claro? É porque se Jesus não é o próprio Deus, ele está diminuindo Jesus. Então, mas como que ele não é o próprio Deus se Jesus é o Salvador? Então, Deus é um e Jesus é outro. Então, quem que é o Salvador? Porque em Isaías 43, Deus disse, fora de mim não há Salvador. Aí bate no mesmo assunto. Deus disse em Isaías 43, 10 e 11, fora de mim não há Salvador. Mas Jesus é o Salvador. Então tem dois Salvadores. Você não está vendo que João 10, abre em João 10. Eu vou abrir na Bíblia deles. Vamos ver. João 10. Vamos ver o que o próprio Jesus diz. Na Bíblia deles. João 10. Olha lá. Agora vai ficar ruim. Vem ler. Vai ficar ruim, porque é a Bíblia deles. Ó. Deixa eu lembrar aqui. Eu vou ler na Bíblia do Testemunho de Jeová. Ó. João 10, 30. João 10, 30. O que está escrito? Na Bíblia do Testemunho de Jeová. O que está escrito aqui? Eu e o Pai somos um. E agora? Então quer dizer que o Pai não é um, Jesus não é outro? Lê de novo. João 10, 30 na Bíblia do Testemunho de Jeová diz o quê? Eu e o Pai somos um. Foi Jesus que falou, né? Então, se ele diz que eu e o Pai somos um, o que ele está dizendo? Que o Pai não é um e ele não é outro. Se são um, é o mesmo. Mas por que nós entendemos e eles não? Porque o cego não enxerga. Tá? É claro que é confuso. O Testemunho de Jeová é muito confuso. Eles têm a própria convicção deles. Como são sectaristas, exclusivistas, eles têm a própria convicção deles. Eles não ouvem ninguém. Não ouve ninguém. Se tem uma coisa difícil é você evangelizar um testemunho de Jeová. Porque ele é dono da verdade, ele não aceita que você ensina ele. Não aceita. Ele para com, estou indo embora, estou atrasado, tal, obrigado pela atenção, e vai embora. Porque eles são educados, eles não xingam. Então, é tudo robotizado, né? Eles foram doutrinados a serem assim. Então, eles não vão te xingar, não vai. Quando eles veem que você está apertando eles, mostrando na Bíblia, aí eles vão recuando. Obrigado, então, tenha uma boa tarde, e vai saindo e vai embora. Estão entendendo? Por quê? Porque toda seita, por serem exclusivistas, dono da verdade, são intransigentes. Eles não vão aceitar que você vai querer ensinar eles. Eles se sentem dono da verdade. Você, um mero mortal, vai ensinar eu, que sou um testemunho de Jeová. É verdade. Eles não aceitam. Então eles pegam e vai embora. O assunto qual que é, Igor? Quem é Jesus para os testemunhas de Jeová? Então eles não crêem que Jesus é Deus. Eles creem que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, eles creem literalmente que Deus enviou seu Filho. Mas assim os batistas também creem, né? Assim os evangélicos também creem que Deus é um, que Jesus é outro. E para piorar, ainda crê que o Espírito Santo é a terceira pessoa de uma suposta, entre parênteses, e herética, fecha parênteses, trindade. Porque não existe trindade, né? É impossível que haja uma trindade. Por quê? Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória não darei a outrem. A minha. Tudo no singular. Eu sou o Senhor. Não está escrito nós somos os senhores. Não tem nada no plural. Efésios 4, 6. Há um só Deus. Efésios 4, 5. Há um só Senhor. Efésios 4, 4. Há um só Espírito. Não tem dois, três. É um só. Um só Salvador. Um só Deus. Um só Senhor. Tudo um. Não existe plural. Eu sou o Senhor. Fora de mim não há Salvador. Ele não disse nós somos os senhores. Fora de nós não há salvadores. É tudo no singular.
Por quê? Porque há um só Deus. Paulo entendeu isso. Deixa eu te falar uma frase. A doutrina da Trindade é uma mentira espiritual, uma heresia no meio da igreja. Olha, presta atenção. Em qualquer Bíblia, não vou nem mostrar Testemunho de Jeová ou a Bíblia Ferreira de Almeida. Em qualquer Bíblia, nenhum profeta na Bíblia creu ou citou 3 deuses. E Efésios 2, 20, 19 e 20, Paulo diz que nós fomos edificados sobre fundamentos dos profetas e apóstolos. E nenhum profeta e apóstolo cria em Trindade. Só a Igreja Batista, que é filha da Igreja Católica. Escapou isso aqui. É porque a falsa doutrina da Trindade veio da Igreja Católica. De onde você acha que veio? O catolicismo que inventou. Alô, não vou nem mostrar. Ou pode ser nessa, tanto faz. Pode ser nessa, como pode ser nessa aqui. Aonde está escrito na Bíblia Trindade? Em lugar nenhum. Essa palavra não existe na Bíblia. Ela é uma interpretação do catolicismo, que os evangélicos aderiram. Falei. Assim também como a Santa Ceia. Não existe Santa Ceia na Bíblia. Existe Páscoa. Mateus 26. E a última Páscoa. Já faz mais de 2000 anos que foi a última. Mas estão fazendo ainda? Então não é a última. Ué, Mateus 26 diz a última, mas estão fazendo ainda. Só que o que eles fazem, o que os evangélicos fazem hoje, que chama de Santa Ceia, não é Santa Ceia. Porque ceia é comida. E não existe comida santa. Santos somos nós. Efésios 1:4. Deus nos escolheu para sermos santos. Nós somos santos, porque fomos santificados em Cristo. Agora não existe um pão santo, uma água santa, uma comida santa, um feijão, um arroz, um macarrão. Não existe uma comida santa. Então não existe Santa Ceia. O catolicismo chama de Eucaristia. Os evangélicos, Santa Ceia. A Bíblia chama de Páscoa. Os dois estão errados. Porque não é nem Eucaristia e não é nem Santa Ceia. É Páscoa. E Páscoa, é só você ler Mateus 26, só os judeus celebravam. O gentil não. É só você ler a Bíblia. Nenhum gentil comerá dela, disse Deus a Moisés. Dela do quê? Da Páscoa. E como se não bastasse, a Páscoa era celebrada onde? Nas casas. É só você ler Mateus 26. A Páscoa era celebrada nas casas. O que o catolicismo fez? Trouxe para a igreja. E o que os evangélicos fizeram? Trouxe para a igreja também. Mas você vai ler a Bíblia, era celebrada nas casas. Você vai ler Mateus 26, Jesus disse, olha, vai lá e diz para ele, em tua casa celebrarei a Páscoa. Lê Mateus 26, por favor. A última Páscoa. Jesus celebrou a Páscoa, não Santa Ceia. Não existe Santa Ceia. Quem chama Santa Ceia é a tradição. Mas a Bíblia fala Páscoa. Por que é Páscoa? Porque é uma festa, um costume judaico. E nós somos o quê? Gentios. Nunca tivemos nada a ver com isso. Quem está entendendo? Mas o sistema é forte, né? Na indução, na tradição, colocou dentro das igrejas. Começou no catolicismo, veio para o evangélico, quando chegou no MGA, parou. Aqui não entrou. Chegou aqui, em graça é tudo novo, não tudo de novo. Bom, eu até mudei do meu assunto, o meu assunto não é Páscoa. O assunto é, cadê a pergunta, Igor? Quem é Jesus para os testemunhos de Jeová? E eu vou continuar lendo na Bíblia deles. Vamos ver aí Timóteo, 1 Timóteo. E eu vou ler mais uma vez na Bíblia dos testemunhos de Jeová. Por que eu vou ler nela? Porque a pergunta é essa. Quem é Jesus para os testemunhos de Jeová? Eu vou ler na Bíblia deles. E eu vou mostrar a contradição deles, porque eles traduziram uma Bíblia para eles e não estão crendo nem na Bíblia que eles traduziram. Eu vou mostrar. 1 Timóteo, capítulo 6. Abre aí. Vou ler na Bíblia deles. Vou até tirar a minha daqui para ficar mais espaço. Vamos ler na Bíblia deles. 1 Timóteo, capítulo meia dúzia. A pergunta é essa. Quem é Jesus para os testemunhos de Jeová? 1 Timóteo, capítulo meia dúzia, versículo 13. Vamos ver aqui, já achei. 1 Timóteo, capítulo meia dúzia, versículo 13. Vamos lá?
diante de Deus, que preserva viva todas as coisas, e de Cristo Jesus, que como testemunha fez a bela declaração pública perante Pôncio Pilatos, eu lhe ordeno que obedeça ao mandamento de um modo imaculado e irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, o feliz e único, poderoso Senhor, fará no tempo determinado para isso. Ele, isto é, Cristo Jesus, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que tem a imortalidade, que mora em uma luz inacessível, a quem nenhum homem viu, nem pode ver. A ele, Cristo Jesus, seja dada a honra e o poder eterno. Amém. Pergunto, com tudo isso, ele ainda não é Deus? Sério mesmo que com todas essas credenciais, Jesus ainda não é Deus? Alô? Aqui, ó, 1 Timóteo 6, 15. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, mas não é Deus. Estão entendendo a heresia? Agora eu vou ler na nossa Bíblia, porque os testemunhos de Jeová roubaram uma frase aqui, né? Você quer aprender ao vivo? Vou mostrar. Deixa eu abrir aqui, ó. Eles tiraram a palavra que Jesus é eu li, você não achou aí, né? Eles colocaram a palavra feliz. Que vergonha, hein? Eu vou ler aqui, ó. Acompanha na sua Bíblia. 1 Timóteo 6, 13. Eles colocaram que Jesus é feliz. Não, irmão, Jesus não é feliz. Ele é soberano. Mas como eles não creem que Jesus é o próprio Deus, tirou o soberano. Não, tem que adaptar o modo que eles crêem, mas é digno de seita. Toda seita age assim. Os mormons não fizeram um outro testamento de Jesus Cristo? Os mormons não fizeram? O que eles creem, irmão? Irmão, você precisa fazer algo para provar. Por isso que eu não creio que Jesus voltou no ano 70. Que é uma mentira de uns pregadores do Rio de Janeiro. Porque para sustentar uma mentira, você tem que contar outra mentira. E uma mentira, outra mentira. Então, por que eu não creio que Jesus voltou no ano 70? Primeiro, que não está escrito assim. Segundo, que é uma interpretação e não uma revelação. Terceiro, que é impossível que já haja acontecido. Senão estava registrado na história, no Google, no Wikipédia. Não, tem que estar registrado. Jesus já voltou. Tem que estar registrado. Não há registro. Voltou só para uns 4, 5 ou 6 aí. Quer dizer, olha lá. 1 Timóteo 6, 13. Presta atenção, hein? 1 Timóteo 6, 13. Porque quando você diz que Jesus voltou, você vai ter que ficar defendendo a sua tese. Então, para ele provar o que ele crê ou pensa, ele tira o texto do contexto. Entendeu? Ele força uma interpretação. Não é literalmente o que está escrito. Então ele pega, e aí não cola. Porque mesmo que ele cita a Bíblia, e aí que é o legal, ele vai ter que passar pelo Romanos 8. Espírito Santo. O que Paulo disse em Romanos 8, 14 e 16? Que o mesmo Espírito faz o quê? É aí que eles não passam. Eles são reprovados na doutrina porque não é testificado pelo Espírito Santo. Ainda que cita 500 textos. Porque eles citam um monte de texto. Citam um monte de texto, fazem piadinha, fica tirando sarro, fica fazendo brincadeirinha. Eles fazem piadinha. Não tem problema. Cita texto, cita um monte de texto. Não tem problema nenhum. A questão é que, na hora do chefe assinar o cheque, ele não assina. Preenche o cheque, põe o valor, põe a data, põe tudo. Só que Paulo disse que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. E nessa hora, você crê que eu sou um homem de Deus? Você crê que eu tenho o Espírito Santo? Você crê que eu sou um profeta que tem a revelação, um apóstolo?
E por que Deus não testifica comigo? Ué, Jesus voltou, ele não tinha que testificar comigo? Não tem coisa errada nisso aí, não? Interessante isso aí, né? Por isso, irmão, não vem com conversa, não vem com chaveco, não vem com... Você pode usar a Bíblia inteira para provar como você crê. A prostituta lá não está usando a Bíblia? Dizendo que ela ama Jesus e que Jesus ama ela e agora ela vai abrir uma igreja e ela é prostituta. E na Bíblia, Jesus disse para a prostituta, vai e não peques mais. Mas ela quer me convencer que para ela Jesus não falou isso. Ela dá a entender que Jesus disse, vai e continua fazendo o que está fazendo. Mas esse não é o Jesus da Bíblia. E não adianta distorcer. Eu amo tanto Jesus. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa. Eu até creio que você ama Jesus. Eu só não creio que Jesus está sendo conivente com o seu pecado. Aí eu não tenho. Porque na Bíblia ele não foi. E só com você ele é. Quer dizer, para mim ele não voltou. E para vocês do Rio de Janeiro ele já voltou. Volta para um, não volta para outro. Então o Espírito não testifica. Pode usar a Bíblia, pode citar o que quiser. Citar a Bíblia, o diabo também citou em Mateus 4. A questão não é usar a Bíblia. Porque Abraão não tinha Bíblia, Paulo não tinha Bíblia, Moisés não tinha Bíblia. A questão não é usar a Bíblia. A questão a questão final é o chefe assinar o cheque. É o Espírito Santo testificar. Assim como ele testificou que eu sou salvo pela graça, que eu sou abençoado em Cristo, que eu fui reconciliado com Deus, que o diabo foi aniquilado. Quer dizer, ele testificou tudo. Só nisso que ele não testificou. O Espírito Santo está errado então. E você está certo? Tá bom, tá bom que eu creio que é assim. Tá bom. Bom, deixa eu ler o texto aqui. 1 Timóteo 6,13. 1 Timóteo 6,13. Olha lá, ó. Exorto-te perante Deus que todas as coisas vivifica e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão, que guardes este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que o testemunho de Jeová, outra heresia, que eu nem vim para falar isso, hein? Por que o testemunho de Jeová na Bíblia deles não está escrito vinda? Eles colocaram o quê? Manifestação. Não sabe dessa também. Por que eles tiraram vinda? Paulo disse até a vinda. E na Bíblia do Testemunho de Jeová eles colocaram o quê? Até a manifestação. Até que manifeste. Por que eles trocaram? Porque para os testemunhos de Jeová, Jesus voltou em 1914. São muitas heresias. Não é uma, duas ou três. Você vê que eu nem vim para falar essa. Eu ia deixar mais para o final. Eles já deram datas. E erraram, claro que erraram, né? A Valnice Milhomens também deu data, né? Mas não foi só ela. Ellen Goodwhite, da Adventista, também deu data. Charles Taze Russell, fundador do Testemunho de Jeová, deu data. Agora o pessoal do Rio de Janeiro está dizendo que já voltou. São tudo discípulos de Minê e Fileto. E o pior é que a palavra deles corrói como câncer. Só não corrói a mim, Jorge. Corrói os boca aberta aí, que não tem fundamento de Bíblia. Jesus voltou? Me convence que ele voltou. Mas vem você e o Espírito Santo junto. Que só você e a letra não vai ser suficiente. Porque a letra eu também tenho, tá? Aliás, eu tenho mais de 50 lá em casa. Só você e a letra não vai ser suficiente. Você vai ter que vir você, a Bíblia, junto com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo testificar, aí amém, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Aí, como que eu vou lutar contra Deus? Estou esperando. Então, esse negócio que Jesus já voltou, essa mentira já é velha, isso já é antiga. Isso aí começou com Minê e Fileto. A mentira de que Jesus voltou, o Testemunho de Jeová já falava também. Diz que ele voltou em 1914, simbólico. Eles falam isso. Eu estudei, né? Eu dou aula sobre seitas e heresias, se vocês não sabem, desde 1992. Que ano você nasceu? 96? Você tinha 4 anos. Eu já estava dando aula nas igrejas, palestras, sobre seitas, heresias, nova era, era de Aquário, Illuminati,
Gnose, gnosticismo, Rosa Cruz, Igreja Messiânica, Seixonoye, Hare Krishna. Desde 1992 que eu estudo sobre seitas e heresias. Cadê lá a foto lá? Cadê o tema? Desde 1992. A pastora me acompanhava, lembra, pastora? Quantas igrejas eu dei palestras? Olha lá, seitas e heresias. Agora, depois de mais de 20 anos, Deus me autorizou, estamos abrindo um canal só sobre esse assunto. Mas desde 1992 que eu dou palestra sobre Testemunho de Jeová, Adventismo, Congregação Cristã, Catolicismo, Hare Krishna. Aí vem seitas orientais, Seixonoye, PL, Igreja Messiânica. Está cheio de heresias. É incontáveis heresias. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu conheço a palavra de Deus. Então essa conversa que Jesus voltou, isso aí é uma velha mentira, isso não é novo. Não é novo isso aí. Aliás, em Mineiro e Fileto já falava isso aí, há 2000 anos atrás. Está claro ou não está claro? Desculpa, só boca aberta para cair numa mentira dessa, numa heresia dessa. Eu não caio, por 2 motivos. Primeiro, tem que estar escrito. Segundo, o Espírito Santo. Se passar pelo Espírito Santo, aí quem sou eu para lutar contra o Espírito Santo? Não tem conversa. Não tem teologia que me ganha. Não tem tese teológica. Não tem. Só o Espírito Santo. Não é o que Jesus diz? Quando ele vier, convencerá o homem. Não foi o que Jesus falou? João 16:13. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Não é o que Jesus diz? Então, se o Espírito da verdade me provar, testificar que Jesus voltou no ano 70, 50, porque o ano eu não quero saber se é 70, 80, 90, 200. Para mim não interessa. O Espírito tem que testificar que voltou. E até agora nada. Pelo contrário. Ó, e Mineiro e Fileto, hein? Essa mentira já é velha. E agora voltou, está na moda agora dizer que Jesus voltou no ano 70. É ou não é verdade? A internet está cheia de hereges. Só que tem hereges e os papagaios de hereges. Herege é o que fala a heresia. Papagaio é o que repete. Não tem fundamento, não tem estudo, não tem base. Vai só repetindo no Facebook e no YouTube. É tudo papagaio de herege. Falei. Então vamos terminar aqui o 1 Timóteo 6. Então o testemunho de Jeová no verso 14, na Bíblia deles, tiraram a palavra vinda até a sua vinda. Por quê? Como é que ele vai pôr vinda se para ele já voltaram? Está entendendo? Eu vou ler aqui, ó, na Bíblia do Testemunha de Jeová. 1 Timóteo 6,14. Eu vou ler os 2 textos. Primeiro Testemunho de Jeová, depois a João Ferreira de Almeida. Testemunho de Jeová, Timóteo 6,14. Obedeça ao mandamento de um modo imaculado e irrepreensível até a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui dá um outro sentido. Por quê? Porque 1 Coríntios 12:7, manifestação é do Espírito Santo. Alô? Manifestação é uma coisa, vinda é outra, está claro ou não está claro? Mas eles adaptaram ao modo que eles pensam, ao modo que eles creem. Quem está entendendo? Por isso que tiveram que fazer uma outra? Claro, porque é o modo que eles creem. Pensou se a moda pega e cada um tem a sua? Vocês na internet, vocês estão fazendo os comentários aí? Não está aí só dando graça e paz não, né? Ai, graça e paz, bebê. Ai, graça e paz. Ai, que saudade. Graça... Não é para você dar graça e paz. É para você comentar o apostolado que você está recebendo. É para você falar assim, ó, nossa, glória a Deus, agora eu estou entendendo, graças a Deus eu não sabia. É para você, esses os comentários. O graça e paz você dá aqui quando estiver aqui na igreja. Falei. Não é para você ficar dando graça e paz para o pastor, para a pastora, para o irmão. É para você comentar o assunto que está sendo falado. Amém, abençoado? Amém. Não tem outro objetivo de estarmos ao vivo. Falei. Então, na nossa Bíblia, Timóteo 6,14, Paulo disse... até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 15. 1 Timóteo 6,15. Estou terminando. 15. A qual no tempo próprio há de ser revelada pelo bendito e único soberano. Eles tiraram o soberano. Eles colocaram feliz. Vem ver, por favor. Não, para ninguém pensar que estou inventando. Aqui, ó. Aqui, quer ver? 15. Lê o 15, ó. 1 Timóteo 6, né? Verso 15. Vai lá, o 15. A qual o feliz... Parou.
Não, parou porque diminuiu muito. Não, não dá, fiquei até com vergonha. Não, vem. Para não pensar que eu tô... de Deus. Não, fala aqui. Ó, 15, vai. A qual o feliz. Ai, não tem jeito, né, abençoado? Hã? Então, para provar aquilo que eles pensam e crê, tiveram que fazer uma Bíblia só para eles. Para tirar o título que Jesus é soberano e falar que ele é feliz. Feliz sou eu, abençoado, que sou salvo pela graça. Eu sou feliz, mas não sou soberano. Feliz sou eu. Quem está entendendo? Então, como que as seitas fazem? Para justificar, assim também a heresia de que Jesus voltou no ano 70. Para justificar o que eles crê, eles vão forçando os textos. Vai empurrando, forçando a interpretação. Mas comigo não cola, hein? Não, comigo não cola. Salvo se o Espírito Santo testificar. Mas ele vai testificar de uma heresia? Chamar Jesus de feliz, irmão. Feliz é um palhaço, abençoado. Não é? Diga, Jesus é soberano. Olha aqui, ó, 1 Timóteo 6, olha lá, versículo 15, ó. Timóteo 6,15. No tempo próprio há de ser revelada pelo bendito e único, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém, abençoados? Amém. Ora, se Jesus é soberano e Deus é soberano, então são dois deuses. Efésios 4,6, há um só Deus. Então, se há um só Deus, então Deus não enviou ninguém. Claro que não. O que ele fez? Hebreus 2,14, também ele participou de carne e sangue. Só se está claro. Só se está claro. Eu estou te ensinando a verdade, provando a verdade, e ao mesmo tempo desmascarando as muitas heresias e distorções da palavra de Deus. Chamar Jesus de feliz, tirou a palavra soberano. Para você ver, não coloca Espírito Santo em minúsculo? Eu penso que eu esqueci, de João 4,24, na Bíblia do Testemunho de Jeová. Já pensou você falar com o Testemunho de Jeová que vai na sua casa? Você fala assim, o que a sua Bíblia diz de João 4,24? Manda ele ler. Aí está lá escrito lá, o Espírito Santo em minúsculo. Você fala assim, vocês não estudaram língua portuguesa? Isso aqui é erro grotesco de língua portuguesa. Isso aqui é uma aberração na língua portuguesa. Não estou nem falando de revelação, hein? Chamar o Espírito Santo de força ativa, colocar o nome de uma divindade em minúsculo. Vocês nunca foram na escola? Mas aceita, é exclusivista, né? Então, qual que é o assunto aí? Quem é Jesus para os testemunhos de Jeová? Quem é Jesus? Vamos ler mais um texto. Esse texto que é o melhor que eu gosto, hein? 1 João capítulo 5. E eu vou ler na Bíblia do Testemunho de Jeová. Porque se você perguntar, qual que é o tema, Igor? Quem é Jesus para o Testemunho de Jeová? Eles falam que Jesus é o Filho de Deus. Quando Paulo diz, e está provado na Bíblia deles, que Jesus é o próprio Deus, na Bíblia deles. E vou provar mais uma vez. 1 João, capítulo 5, versículo 20, na Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Se eles forem na sua casa, você pega e pergunta, Jesus é Deus? Eles vão falar que não. Aí você fala assim, você pode ler para mim na sua Bíblia, 1 João 5, verso 20? Quem está entendendo? De novo, ó, quando eles forem na sua casa bater lá, bom dia, boa tarde e tal, tem um minutinho? Você fala, tenho. Aí você fala assim, eu posso fazer uma pergunta a respeito da Bíblia? Aí ele fala, claro que pode. Aí você fala assim, Jesus é Deus? Eles vão falar que não. Qualquer testemunho de Jeová no mundo vai falar que não é. Aí quando falar que não é, você fala assim, você pode ler para mim na sua Bíblia, 1 João 5,20? Aí ele vai ter que ler, né? Então finge que eu sou um testemunho de Jeová. Vamos treinar. Digam aí, você pode ler para mim? Na sua Bíblia? 1 João 5,20? Então eu vou ler. Vou ler na Bíblia do Testemunho de Jeová, 1 João, está aqui, 5,20. Vou ler, hein? Amém, abençoados? Eu vou ler, hein? Lá vai. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para poder
obter conhecimento daquele que é verdadeiro. E nós estamos em união com aquele que é verdadeiro, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por favor, Igor, por favor, eu preciso de testemunha. Por favor, por favor. 1 João 5,20. E nós estamos em união com aquele que é verdadeiro, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Qual filho? Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus. Vixe. E agora, hein? Agora a casa caiu, hein? Nossa, na Bíblia deles. Alô, eu estou com a Bíblia do Testemunho de Jeová em mãos. Não estou lendo nenhuma outra para você não falar assim, é a sua Bíblia. Não, não é a minha não, a Bíblia deles. Ah, onde você quer chegar? Estou te mostrando e provando a incoerência doutrinária deles. Incoerência, confusão. E Deus não é Deus de confusão. Como é que eles podem? Por favor, fazem o teste. Quando você encontrar o testemunho de Jeová, você pergunta, bom dia, boa tarde, posso te fazer uma pergunta a respeito da Bíblia? Eles vão falar com educação, pode? No que eu posso te ajudar? Porque eles não mordem, tá? Não fica com medo do testemunho de Jeová, que eles não mordem. São um ser humano normal, só são cheios de fortaleza. Não conhecem a graça do apostolado. Então você pergunta, eu posso te fazer uma pergunta a respeito da Bíblia? Eles vão falar, pode. Aí você fala assim, o que a sua Bíblia diz em 1 João 5,20? Ele vai ter que ler a Bíblia dele, ó. Ele vai estar com a Bíblia. Ele vai tirar da bolsa, da maletinha a Bíblia, e ele vai ter que ler, porque está aqui, ó, Bíblia deles. Então eu vou ler, tá? Ó, 1 João 5,20. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para poder obter conhecimento diante daquele que é verdadeiro. E nós estamos em união com aquele que é verdadeiro, por meio de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está aqui, ó. Dá para puxar o zoom aqui? 1 João 5,20. Puxa o zoom aqui. Até sublinhei, para ninguém falar que eu estou inventando. Ah, você está pegando no pé. Estou pegando no pé de ninguém, irmão. Você não crê na Bíblia? Eu estou citando a Bíblia. Eu estou mostrando que o testemunho de Jeová, eles estão mais perdidos que segue tiroteio. Porque como é que você pode falar que Jesus não é Deus, se a Bíblia deles diz que é Deus? Olha lá, ó. Este é o verdadeiro Deus. Não está escrito aí? Dá para puxar o zoom? 1 João 5,20. Então, qual que é a pergunta? Quem é Jesus para o testemunho de Jeová? Eles falam que Jesus não é Deus, mas a Bíblia deles diz que é. Está claro ou não está claro o ensino aqui? Então, estou te mostrando o quê? Que por inteligência racional, você não vai ser testemunho de Jeová, porque eles não têm fundamento bíblico, doutrinário. Como é que você pode afirmar, crer, acreditar que Jesus não é Deus, se a Bíblia diz que é? Não está errado, abençoados? Deixa eu ver se eu tenho mais uns 5 minutos aqui. Vamos ler mais um texto. Tito, capítulo 2. E eu vou ler na Bíblia do Testemunho de Jeová. Para deixar claro. Tá? O objetivo aqui é mostrar equívocos doutrinários. Alô, está claro que a luta não é contra carne e sangue? Não vim aqui falar mal de ninguém, hein? O objetivo não é falar mal de uma pessoa. O objetivo é combater mentiras, heresias. Amém, abençoados? Distorções da palavra. Esse é o objetivo. Tito, capítulo 2. Vamos ler mais um texto. Qual que é a pergunta, Igor? Quem é Jesus para o testemunho de Jeová? Então, para eles, Jesus não é Deus. Quando a Bíblia deles diz que é. Vocês entenderam? Então, isso é um grande equívoco da parte deles. E se você vai crer nisso aí, então, você não crê na Bíblia, irmão? Se estiver escrito, está escrito que Jesus é o próprio Deus. Olha quanto tempo que eu estou citando aqui. Hebreus 2,14, 1 Timóteo 6. E agora eu vou ler Tito. Abre aí, para terminar. Tito 2. Tito 2, verso 11. Depois de Timóteo. Na Bíblia do Testemunho de Jeová. Vou ler na Bíblia deles. Para que ninguém fique pensando que eu estou sendo parcial. Não, eu sou crente. Eu creio na palavra de Deus. Essa aqui é a palavra de Deus, então eu vou ler ela. Ainda que mudar algumas coisas, mas eu vou ler. Agora, o problema é usar a palavra de Deus e não crer nela. Porque se aqui tem a palavra de Deus, por que não está crendo que Jesus é o próprio Deus? Se aqui diz que é o próprio Deus. Então são exclusivistas, né? Exclusivista por errado, né? Tito 2, verso 11. Olha lá. Tito 2, 11.
na Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Porque a bondade imerecida de Deus, na nossa versão diz o quê? Graça. Não está errado. Porque a graça é um favor imerecido de Deus. Estão entendendo? Então o problema não é esse. Consegue entender? Favor imerecido de Deus. Qual que é o favor imerecido de Deus? A graça. Então não está errado. Tito 2,11. Porque a bondade imerecida de Deus foi manifestada trazendo salvação a todo tipo de pessoas. Tito 2,11. A todo tipo de pessoa. 12. Ela nos ensina a rejeitarmos a impiedade e os desejos mundanos, para vivermos um bom senso, justiça e devoção a Deus no meio deste mundo, ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus. Por favor, testemunha. Testemunha, né? Não, lá em 1 João 5,20, diz que Jesus era Deus. Aqui já está dizendo que ele é o grande Deus. Mas não sou eu que vou ler, é você. Eu preciso de uma testemunha. Tito 2, olha lá, ó. Vamos ler o verso 12. Tito 2,12. Ela nos treina para rejeitarmos a impiedade e os desejos mundanos, e para vivermos com bom senso, justiça e devoção a Deus, no meio deste mundo, ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus. Para aí. Segundo a Bíblia do Testemunho de Jeová, quem que é esse grande Deus? Eu só vou ler a língua portuguesa. Está escrito, eu creio. Vai lá. Devoção a Deus, ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo. E agora? Agora chamou Jesus Cristo de grande Deus. Não sou eu, é a Bíblia do Testemunho de Jeová. Tito 2, versículo 12. Dá um sinal se está claro aí. Pastor, onde você quer chegar? Te mostrar a verdade, abençoado. Te mostrar a incoerência doutrinária. Contradição doutrinária. O assunto é as heresias, as piores heresias dos Testemunhos de Jeová. O que eu estou te mostrando? Ó, eu vou falar de mim, não vou nem falar de vocês, tá? De um modo racional e inteligente, eu não seria Testemunho de Jeová. Já estou vendo muita confusão, eu estou vendo incoerência no modo de crer, eu estou vendo que eles dizem uma coisa, a Bíblia deles diz outra, então eu já não serviria para ser Testemunho de Jeová, porque eu gosto das coisas certas. Estou falando de mim. Está claro aí? Não vou nem falar de vocês não devem, não, vou falar de mim. Vou falar de mim. Eu, Marcos Gomes, estudo desde 1992, estamos em 2025. Eu já não serviria para ser mormon, porque Paulo disse em Gálatas 1,8, ainda que um anjo anuncie outro evangelho, eles têm um outro, então para mim já não serve, já não está batendo. Mormon já não dá. Testemunho de Jeová também não dá, porque eu estou lendo a Bíblia em casa e eu estou vendo que Jesus é o grande Deus, é o Deus verdadeiro, e eles falam que não é. Então para mim já não dá, que eu não gosto de mentira, não gosto de coisa errada. Para mim já não dá, já não está batendo. Está claro aí? Para mim já não dá para ser Testemunho de Jeová. Sem contar que eles são chatos para chuchu, né? Os caras são chatos, né? Não é louco, os caras não dão risada, não são felizes, não são assim, por causa são robotizados, são tudo bonequinho de chumbo. Você pode sair daqui, você vai lá na Bahia, de costa você conhece o Testemunho de Jeová. É ou não é verdade? Aí você sai da Bahia, vai lá no Pernambuco, não precisa nem olhar de frente, de costa, conhece ou não conhece quem é Testemunho de Jeová? Porque é tudo robotizado, eles não são guiados, porque eles não creem no Espírito Santo. Eles não são guiados pelo Espírito Santo. Eles não são inspirados pelo Espírito Santo. Oi. Não consigo ouvir, vai ter que vir aqui. Está sendo gravado ao vivo, vai ter que vir aqui para falar. Passa debaixo da câmera, por baixo. Debaixo da câmera. Senão não tem que vir aqui. Qual que é a pergunta, pastor? Não é pergunta. Uma vez eles foram em casa, e aí eu fui fazer uma pergunta para eles. Aí eles falaram assim que eles saem de lá, do lugar onde eles congregam. 2 em 2? Eles saem de lá já com o estudo pronto. Então, eles não podem mudar. Por exemplo, se eu perguntasse para eles se Jesus é Deus, eles falam isso. Eu vou estudar
E a próxima vez eu passo aqui para falar com você sobre esse assunto. Traduzindo, além de não saber nada, não são guiados pelo Espírito Santo. Isso que você está falando, porque o que eles fazem? Eles já saem de lá com aquele estudo. Eles vão falar só sobre aquilo. Então, se você desviar o assunto, eles não vão falar, porque eles já saem de lá com o assunto pronto. É tudo robotizado. Então, programado. E eles vão se perder. Esses os testemunhos de Jeová. E a congregação cristã que nem prega para ninguém? Os testemunhos de Jeová vêm programado para falar do assunto X. E a congregação que nem prega. Sabia que eles não evangelizam? Você sabia disso aí? Eles são contra a evangelização, eles não evangelizam. Aí eu fui fazer uma pergunta para eles, estava me lembrando agora ali sentadinha, que daí eu fui fazer uma pergunta para eles. Eles falaram assim que eles não poderiam me responder naquele momento. Eles vão para lá, vão procurar lá o ancião. Lá não tem pastor, O ancião vai ensinar para eles, daí eles iam retornar. Anotou o número da minha casa, o endereço. Mas nisso, aí vai te enrolar uma vez, até que você vira testemunho de Jeová. Então, mas até hoje eles não voltaram com esse assunto, porque eles não têm... Porque você mudou de casa. Porque eles não têm... Não, meu anjo. Porque eles não têm resposta quanto isso. Eles não creem que Jesus é Deus? Não, eles não têm resposta. Aí eles pegam, aí eles vê firmeza em nós, o que eles fazem? Eles vêm de casa em casa. Quando chega na sua casa, o que eles fazem? Pula a casa. Já percebeu isso? Não vai nele lá não, porque ele está perguntando, ele está contra, hein? O ancião já fala, ele está contra, hein? O exclusivismo, sectarismo. Ele está contra. Então eles vêm de casa em casa. Quando chega na sua, eles passam de... Quantas vezes eu lavando o carro na garagem, eles passam assim, e passa firminho, durinho, que nem olha. Porque 2 domingos atrás eu perguntei, eu fiquei fazendo pergunta, então eles pulam a casa. Isso aí é bom que todo mundo tivesse perguntas, ele ia pular a cidade inteira. Parava de ensinar heresia e mentira, né? Vocês entenderam então a ministração de hoje? Qual foi a pergunta? Quem é Jesus para os testemunhos de Jeová? Resumindo, para eles, Jesus, literalmente, o Filho de Deus. E os batistas também creem assim, né? Isso aí é um equívoco, né? Porque vai contra a própria palavra. Se Jesus é literalmente outro e não o próprio, então já são quantos? 2. Mas no céu tem quantos tronos? 1. E quem está sentado no trono? Ao que está sentado. Quem é que está no trono? Cristo. Mas Cristo não é Deus? Então, mas Deus tem um nome. Filipenses 2, Jesus. Olha que bagunça que vira. Se você pensar que tem 2 tronos. E eu estou falando de 2, hein? Imagina os que creem que tem 3. Está entendendo? Então, resumindo. Quem é Jesus para o testemunho de Jeová? Literalmente, o único, o unigênito. Isso é um absurdo, né? Eles pensam que Deus é um, aí cai naquela força de expressão de Jesus à direita de Deus. Que eu já falei aqui também, né? Tem gente que pensa que vem aqui. Fica aqui sentadinho aqui. Agacha assim, sentado. Olha lá. Aí eles pensam, não, do lado direito. Eles pensam, quem não tem revelação, eles pensam que Jesus está assentado à destra de Deus. Quem já ouviu essa expressão? Tem na Bíblia, né? Já cansou, Jesus? Já cansei. Fica mais um pouquinho. Fica mais um pouquinho só. Não, eu tô pagando pecado aí. Mais um pouquinho. Olha lá. Eles pensam que Jesus está à destra, direita. Mas, na verdade, não existe ninguém à direita de Deus. Obrigado. Mas está escrito que é à destra. Isso é uma força de expressão que se refere ao quê? A Mateus 28, 18, quando Jesus disse, me foi dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, do, entre aspas, pai, para o, entre aspas, filho. Está claro? A questão é que o pai não tinha... Vou ajudar. A questão é que pai não é nome abençoado. Filipenses 2 muda tudo. Pai não é nome. Pai é adjetivo. Pai é qualidade. Está claro ou não está claro? Então, se falar que você crê em Deus, Deus é adjetivo. De soberano, de divino. Deus não é nome. Por isso, Filipenses 2 deixa tudo claro. Pelo que Deus lhe deu o quê? Um nome. Qual que é o nome? Jesus. Mas o que Jesus diz? Me foi dado todo o poder no céu e na terra. Isso quer dizer o quê? Que o poder
que, entre aspas, estava com o Pai, numa manifestação antes de Filho, que é Deus revestido em carne, aquele poder e autoridade foi dado ou passado para quem? Para o Filho, que na verdade é o próprio Pai revestido de carne, e que agora tem nome. E what's your name of the son? Qual o nome do Filho? Jesus. E uma salva de palmas a Ele, que é o próprio Deus. Olha, para quem não tem ainda os livros Série Graça e Apostolado, eu tenho alguns ainda. Me chegou esses dias da gráfica alguns livros. Quem não tem ainda, olha o volume 9, ó. Cadê? Volume 9. Olha aqui, ó. Está consumado. Para quem não tem o volume 9 ainda, então eu tenho alguns aqui, tá? Você que está assistindo ao vivo aí, me chama aí. Já vai querer um? Então, já é um a menos. Ó, volume 9, eu só tenho alguns, hein? Que sobrou dali o 8, ó. Então vai sobrar quanto? Só vai ter... Eu só tenho 3 volume 8, ó. Um ficou lá em casa. Volume 8. E esse aqui fala da Santa Ceia, hein? Ó, Santa Ceia ou Páscoa Judaica? Graça, a interpretação apostólica. Os 2 tipos de salvos. Você sabia que tem 2 tipos de salvos? Talvez você não saiba nem que você é salvo. Tem 2 tipos de salvo. Volume 8, tá? Esse aqui, o volume 9, tudo está consumado. Predestinação ou permissão? No volume 9. E o mais recente, o volume 10. Olha o volume 10. O mover continua. Esse é o volume 10. Destruindo as fortalezas, há um só Deus, Deus não quer sacrifício. Então eu tenho o 8, o 9, ó, 9, 8 e 10. Para quem não tem, tem só alguns. Encomenda aí, chama aí no WhatsApp e já reserva o seu, que só tem alguns, eu mando pelo correio, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos nessa noite por nos dar entendimento. Eu creio que o Espírito da verdade nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo que nos ilumina e nos dá entendimento. Isso para a glória de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a tua graça seja e esteja com toda a tua igreja, a saber, os teus filhos, tuas ovelhas, os teus escolhidos, desde antes da fundação do mundo. A graça seja com todos aqueles que recebem a Cristo Jesus como Senhor. Amém? Graça e paz e até domingo pela fé. Olha, quarta-feira tem mais, hein? Seitas e heresias. Graça e paz. Vou continuar falando do testemunho de Jeová, hein? Tem mais heresias deles, tem muito mais. Quarta-feira eu vou falar mais sobre isso.